Um princípio bastante importante na hidrostática é o princípio de Pascal. Para isso, vamos considerar um recipiente contendo um suco de laranja, né? E aqui tem um buraco, aqui no ponto 2. Aqui tem um êmbolo móvel, tá? Ele não tem, vamos desprezar o atrito aqui do êmbolo com as paredes do recipiente. Esse ponto aqui, né, do êmbolo, eu vou chamar de 1, e esse ponto aqui 2 do furo eu vou chamar, né, esse ponto 2 aqui vai ser relacionado ao furo. Bom, você vai perceber, né, analogamente, que se a gente aumentar aqui, né, a pressão aqui nesse ponto 1, provavelmente o líquido ele vai cair mais distante aqui no ponto 2, né? Ou seja, o que foi que aconteceu? O aumento da pressão aqui nesse ponto 1, ele gerou um aumento de pressão aqui nesse ponto 2, já que a água caiu mais distante. Então, o que é que afirma o princípio de Pascal? O princípio de Pascal afirma que a pressão aplicada a um fluido em equilíbrio transmite-se integralmente e instantaneamente a todos os pontos do fluido e às paredes do recipiente que o contém. Então, se você aumentar a pressão em um ponto do fluido, esse aumento de pressão vai ser transmitido integralmente e instantaneamente para todos os pontos do fluido. Então, é isso que eu estou representando. A variação de pressão no ponto 1 ele é igual à variação de pressão no ponto 2 aqui, que eu estou considerando. Mas se a gente relembrar, a pressão é a força sobre a área. Então, onde tem variação de pressão 1, eu vou substituir pela força dividido pela área 1. E a pressão 2, variação de pressão 2, é a força no ponto 2 dividido pela área 2. Então, esse é o princípio de Pascal. Ao você aplicar a pressão, né, variar a pressão em um ponto do líquido em equilíbrio, ela se transmite integralmente para todos os pontos do líquido instantaneamente, tá certo? Um exemplo disso aí, né, é o que a gente chama de prensa hidráulica, que é muito utilizado nos postos de gasolina, né, para você, com a força do dedo, levantar um carro, né, naqueles elevadores, para você avaliar como é que está a suspensão, o motor do carro na parte de baixo. Então aqui, ó, observe, ó, que eu tenho um peso, né, equivalente a um objeto de 10 quilos, equilibrando um peso, né, equivalente a um objeto de 500 quilos, ou seja, uma relação daqui para cá de 50 vezes, né? Então, para a gente manter essa relação, se a pressão é a mesma, né? Se a pressão é a mesma, a relação entre força e área também tem que ser a mesma dos dois lados. Então, se aqui eu tenho a força, né, menor, já que a massa é menor, consequentemente eu terei uma área menor. Mas, né, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, uma força equivalente a 10 vezes 10 da gravidade, dividido por uma área aqui, ó, isso daqui vai dar 100 dividido por A. Se a gente fizer esse mesmo procedimento aqui, ó, 500 vezes 10 da gravidade, dividido por A, que é 50 vezes maior, observe que aqui ó, vai dar 500 dividido por 5, também vai dar 100 dividido por A. Então, a pressão aqui, ó, elas são equivalentes, né? Então, para elas terem a mesma variação de pressão, se eu tenho uma área maior, eu tenho um peso maior que será equilibrado naquela área, tá certo? Para manter a mesma pressão de acordo com o princípio de Pascal. Então, para a gente entender melhor, vamos fazer o exemplo 7. No elevador hidráulico, representado na figura a seguir, um carro de peso de módulo igual a 10.000 newtons está apoiado em equilíbrio sobre um êmbolo A1 de 500 cm², devido à força F2 no êmbolo de área A2 igual a 25 cm². Determine o módulo F2. Então, aqui a gente tem ó, que o peso do carro, né? A força F1, peso do carro, vale 10.000 newtons, né? A área 1 é a área maior, 500
centímetros quadrados. Aí nós queremos saber o módulo da força F2, e sabendo que a área 2, né, é 25 centímetros quadrados, né? Observe que daqui para cá a relação entre área, né, é uma relação que ela é 20 vezes maior. Então, provavelmente a força, né, aqui F2, já que a área 2 é 20 vezes menor, será provavelmente 20 vezes menor. Mas vamos aplicar o princípio de Pascal para ver se essa previsão ela vai bater. Então, aqui está a equação matemática do princípio de Pascal. 10.000 newtons dividido por 500. Aqui F2, e a gente quer saber, dividido pela área 2, que é 25. 2 zeros aqui, corto com 2 zeros aqui. De maneira que F2 será igual a 25 vezes 100, né? Dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5 vezes 100, 500 newtons, né? Se você fizer, né, 10.000 dividido por 500, isso aí vai dar 20 vezes. Então, área 20 vezes menor, força 20 vezes menor também, tá? Esse é o exemplo 7. Outro exemplo do princípio de Pascal, né, é a transmissão de forças, né? Por exemplo, em escavadeiras, né, em guinchos, né, em guindastes, né, utilizando o êmbolo com um certo líquido. Então esse videozinho ele ilustra justamente isso, a transmissão de movimento gerando a rotação dessa escavadeirazinha, tá? Esse vídeo ele está disponível nesse link do Manual do Mundo, né, do canal desse rapaz aqui, ó. E ele explica bem direitinho o funcionamento aqui dessa escavadeira. Bem interessante, viu? Mais um exemplo, pessoal. Um braço mecânico de um trator usado para fazer valetas tem um sistema hidráulico que se compõe basicamente de 2 cilindros conectados por uma mangueira resistente de alta pressão, todos preenchidos com óleo. Se no equilíbrio P é a pressão num cilindro, a pressão no outro, que tem área 10 vezes maior, será... Vamos lá. Então, observe que ele quer saber a pressão, tá? Cuidado para não confundir com a força. Então, a pressão no cilindro menor vale P, a pressão, tá, pessoal? A pressão vale P. E ele está conectado, né, a um cilindro aqui maior, 10, imagina que aqui é 10 vezes maior, né? E ele quer saber a pressão nesse cilindro. Se fosse, né? Se aqui fosse em relação à força, perdão, a força seria 10 vezes maior. Só que como ele fala em pressão, o princípio de Pascal afirma que no equilíbrio a pressão aplicada em um ponto, a variação de pressão aplicada em um ponto do meu fluido em equilíbrio, ela é transmitida integralmente, igualmente a todos os pontos. Então a alternativa correta aqui, ó, letra C, né? Agora se falasse em força, aí seria a letra A, tá certo? Mais um exemplo aqui, um sistema hidráulico. Tem 3 êmbolos móveis, L, M e N, com áreas iguais a A, 2A e 3A, como mostra a figura. Quantidade diferente de blocos são colocadas em cada êmbolo. Todos os blocos têm o mesmo peso. Para que em equilíbrio os êmbolos continuem na mesma altura, o número de blocos colocados sobre o êmbolo L, M e N podem ser, respectivamente... Então aqui, ó, pessoal, se eu colocar 1, né, vou começar aqui pela letra A. Aqui eu terei que colocar 2 blocos, né, já que ele tem o mesmo peso. Se aqui eu tenho o peso de 1, aqui eu tenho que ter de 2. E aqui eu tenho que ter de 3 blocos. Então a letra A está ok, né? Vamos olhar aí para a letra B. Se aqui eu coloco um bloco, aqui eu teria que colocar 2, né? A letra B diz que é 4.
Aqui, se eu colocar na letra C 3 blocos, aqui eu teria que colocar 6, aqui 9. E aqui, né, a letra D também está fora de cogitação, então a alternativa correta aqui, ó, letra A, tá certo? Bom, uma outra aplicação do princípio de Pascal é a força que você consegue exercer num carro, né, através dessa alavancazinha, ó, e ela se transmite através de um fluido até os pneus, né, até a roda do pneu para fazer ela frear. Né? Então, observe que aqui, ó, uma área menor, a área aumenta. Quando essa área aumenta, você tem uma força maior e, consequentemente, você tem uma força equivalente para parar um carro com apenas exercendo uma força no seu pé, tá certo?